Olá, meus queridos seguidores aqui do canal Jana Rabelo. Eu tô de volta para comentar um tema de redação e dar repertórios, então vamos colocar a nossa vinheta, porque é uma novidade já amada por muitos. Bom, o tema desta semana, na minha humilde opinião, é a cara do Enem 2021. Hoje eu vou comentar o tema que eu vou jogar aí na tela para vocês. Hoje a gente vai conversar sobre os idosos e as barreiras de acesso às novas tecnologias. Ou seja, a gente está discutindo ao mesmo tempo dois eixos temáticos que já tem lives do Chupa Corona aqui falando sobre esses eixos. Eu acho que a gente está aqui conversando sobre minorias e intolerâncias, afinal de contas, os idosos são uma minoria, e também está discutindo, quando fala de novas tecnologias, de TICs, tecnologias da informação e da comunicação. Portanto, os senhores já têm um dever de casa, procurar duas lives que eu fiz aqui, uma sobre TICs, tecnologias da informação e da comunicação, e uma outra live que é sobre minorias e intolerâncias, tá? Então, minorias não, minorias e intolerâncias. Tem repertório geral, dicas, os temas que podem se encaixar ali. Entretanto, a gente está falando especificamente dos idosos e as novas tecnologias digitais. E aí, falando de TICs e de minorias, óbvio, a gente identifica aqui a seguinte situação, problema. Vamos até marcar de vermelhinho. São as barreiras de acesso às novas tecnologias. A gente está basicamente falando sobre a exclusão digital dos idosos no Brasil. Os elementos, sejam eles materiais, socioeconômicos, intelectuais, que impedem que as pessoas acima dos 65 anos consigam usufruir das tecnologias da informação e da comunicação. Então, eu já estou meio que dando uma dica, não sei se vocês perceberam. Na hora em que eu falo aqui de barreiras, a gente tem diferentes tipos de barreiras. A gente pode pensar, por exemplo, nas barreiras socioeconômicas. Se essas pessoas conseguem pagar pelos serviços de internet, se essas pessoas conseguem adquirir essas tecnologias como tablets, smartphones, notebooks, ou até mesmo se elas têm o domínio dessas tecnologias, se conseguem utilizar de uma maneira adequada. E no último nível, a gente pode falar também de uma barreira linguística. Boa parte da linguagem utilizada nessas novas tecnologias ou é linguagem estrangeira, o inglês, ou é língua portuguesa, mas num vocabulário mais técnico, que em geral não está sob o domínio desses cidadãos. Então a gente pode falar de barreiras socioeconômicas, infraestruturais, linguísticas e intelectuais. É interessante, né? Porque se parece com o tema do Enem de uns anos atrás, que era desafios à democratização do acesso ao cinema no Brasil. E lá você podia falar de empecilhos espaciais, socioeconômicos. Aqui também seria interessante que você tentasse mostrar que as barreiras são várias. E se a gente está falando de barreiras, você vai usar o vocabulário de desafios, obstáculos, empecilhos, entre outros termos. Ok, vamos rapidinho para a coletânea, eu vou fazer um resumão da coletânea, porque eu sei que vocês estão aqui atrás de repertório sociocultural, que modéstia à parte, temos bastante. Então vamos dar uma olhada na coletânea em específico. Essa coletânea aqui começa falando qual é a faixa etária dos indivíduos que usam Facebook, Instagram e Facebook Messenger, que fazem parte de um mesmo conglomerado de tecnologias da informação. Oi, Zucker, tudo jóia com você? Então, vamos lá. Nos interessam os indivíduos que estão aqui, ó, nessa parte final. Então, 2% correspondem a mulheres e 1,3% homens. Ou seja, o texto 1 mostra que, de fato, esses indivíduos estão subrepresentados
no uso dessas tecnologias, tá? Então aqui a gente pode usar a palavra subrepresentação. O percentual de pessoas acima de 65 anos nas redes sociais, que são algumas das mais usadas hoje, é bem inferior à média da população idosa no Brasil. Ok. Texto 2. O texto 2 é um trecho do chamado Estatuto do Idoso, tá? Então aqui, essa lei número 10.741 é o Estatuto do Idoso, conjunto de direitos das pessoas idosas no Brasil e que também descreve quais são os deveres da sociedade e do Estado em relação a essa faixa etária, em relação a esse grupo etário. Vai anotando o vocabulário. Quando eu falo de faixa etária, falo de grupo etário, é um jeito de retomar o nosso tema. E aí a gente tem ali as disposições preliminares, fundamentais, básicas do Estatuto do Idoso. E fala que o idoso goza de todos os direitos fundamentais básicos inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando a eles, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação da sua saúde física e mental. Já vou grifar aqui, porque daqui a pouco a gente vai falar o quanto que, de certa maneira, o acesso às novas tecnologias pode ser um elemento de saúde mental. O seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Por que eu grifei especificamente intelectual e social? Porque a internet, as redes sociais, em geral, trazem o benefício de aumentar as redes de compartilhamento de informações e de relações, né, as chamadas redes sociais, e ao mesmo tempo podem ser fontes de informação, de conhecimento. Mas, obviamente, os outros elementos aqui também podem ser oferecidos pelas novas tecnologias, né? O aperfeiçoamento de valores ou até mesmo a oferta de experiências e conteúdos de cunho espiritual. Ou seja, o texto 2 vai nos trazer quais são os direitos dos idosos. E a gente pode pensar o quanto que a internet, o acesso a essas tecnologias, facilita o gozo, a fruição desses direitos. Se a gente fala, por exemplo, sobre o quanto a internet pode ser uma fonte de contato social dos idosos, principalmente neste momento de pandemia, isso é um elemento de saúde mental e social. Dentro daquela perspectiva da OMS, a gente já conversou sobre isso em algumas lives, que saúde para a OMS é o bem-estar físico, psicológico e social. E a internet favorece, no mínimo, o bem-estar psicológico e social. E se a internet, por exemplo, for fonte de informações científicas e sanitárias, ela pode ser um elemento também de garantia da saúde física concreta. Ok, já estou dando algumas ideias de argumentos. Vamos dar uma olhada no texto número 3. O texto número 3 vai falar sobre especificamente a inclusão digital para os idosos. Mostra que o nosso país tem aproximadamente 30 milhões de pessoas acima de 60 anos e, de acordo com o IBGE, daqui a 25 anos a população de idosos deverá ser de 1/4 da população brasileira. Então, a importância demográfica dos idosos. O envelhecimento populacional é uma tendência mundial. As pessoas da terceira idade passaram a usar mais a internet, especialmente os smartphones. Apesar do crescimento, esse ainda é o menor grupo etário de usuários conectados à internet. Apenas 31% da população idosa usa a rede mundial de computadores. Um indivíduo incluído digitalmente é aquele que usa desse suporte para melhorar suas condições de vida. Então aqui a gente está mostrando a relevância do acesso a essas ferramentas. Então vamos grifar, ó. Vou até de verdinho. Para aquelas pessoas que mal tiveram oportunidade de estudar, num mundo globalizado e repleto de novas tecnologias, envelhecer pode significar exclusão digital e isolamento social. Então, o texto 3, ao mesmo tempo que me dá a relevância desse acesso,
mostra quais são os prejuízos da falta de acesso. E aqui, já que se falou de exclusão digital, acho que vale a pena você acrescentar uma coisa nas suas anotações. Em 2011, a ONU decretou que o acesso à internet é um dos direitos humanos do século XXI. Então, atualizando o acesso à internet por favorecer outros direitos, como o acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à dignidade, é um elemento de direitos humanos. Então, anota aí, desde 2011, a ONU reconhece o acesso à internet como um dos direitos humanos do século XXI. Acho que é um argumento de autoridade bem interessante para a sua redação. Continuando aqui na nossa análise, a gente chega no texto número 4, que diz assim: o interesse dos idosos em estarem conectados com as novidades do mundo digital tem aumentado ano a ano. De acordo com a pesquisa do Centro Regional de Estudo para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, a porcentagem de pessoas na terceira idade, que é um bom jeito de falar do idoso, que usam internet, cresceu de 8% para 19%, ou seja, isso é positivo. A inclusão digital tem proporcionado uma série de benefícios para os idosos, por exemplo, contribuir para a inclusão social. Então, mais um texto cujo foco é a relevância social do uso dessas ferramentas. Ok, até aqui lemos a coletânea, tivemos algumas ideias de relevância, algumas ideias até mesmo de obstáculos, só que o que acontece? Este quadro se chama Salvando Sua Redação, Repertório. Então eu trouxe algumas indicações para vocês e eu vou começar indicando uma notícia publicada na Folha de São Paulo que é a cara deste tema. Vou colocar ela aí na tela. Essa notícia diz assim: tecnologia ajuda idosos a lidar com o isolamento na quarentena. Psicólogos afirmam que videochamadas e mensagens ajudam a amenizar o distanciamento social. Vou dar um exemplo. Os meus pais são duas pessoas idosas e eles têm sofrido muito com a quarentena, com o distanciamento social. Eles eram pessoas muito ativas socialmente, cheios de amigos, viviam dando festas. E como são principalmente grupo de risco, tiveram que se isolar 100% durante esta pandemia. E, portanto, eles sentiram muito o isolamento social. Nós, da família e amigos, temos tentado prestar algum tipo de ajuda nesse sentido por meio das videochamadas. Então, as novas tecnologias digitais podem eventualmente ser um jeito da gente garantir um pouco de contato social. Em geral, durante a terceira idade, já restrito, mas principalmente em tempos pandêmicos, o que significa que você pode fazer uma introdução por atualidade do tema, citando a pandemia e a piora do isolamento social dos idosos, o que infelizmente já é uma tendência na contemporaneidade devido ao chamado etarismo. O etarismo é o preconceito ou a discriminação contra pessoas a partir de sua faixa etária. É muito mais comum que o etarismo tenha como vítimas os idosos. Beleza. Então, primeira indicação, uma indicação midiática, né? Vamos para uma outra indicação. Vou fazer uma indicação que é filosófica. A Simone de Beauvoir, filósofa francesa, tem um livro lindo que se chama A Velhice. E nesse livro ela trata sobre a velhice, sobre os estigmas relacionados à velhice, o quanto a sociedade ocidental contemporânea não está ligada de uma maneira positiva à velhice, a dificuldade que temos em aceitarmos que vamos envelhecer e aceitar o envelhecimento alheio. Por isso, destaquei um trechinho que fala assim: paremos de trapacear. O sentido de nossa vida está em questão no futuro que nos espera. Nós não sabemos quem somos se ignorarmos quem seremos, ou seja, parte da identidade do indivíduo contemporâneo está em reconhecer que vai envelhecer. Aquele velho, aquela velha, reconheçamos-nos neles. E as redes sociais podem servir no mínimo para duas coisas: para fazer com que indivíduos que não são idosos
entendam o cotidiano dos idosos, as necessidades, isso por meio do contato das redes sociais, e os idosos mantenham os seus grupos, os seus conhecidos por meio das redes. Mas lembrando, não precisa ser só um grupo de amizade. As redes sociais e a internet podem ser ferramenta, por exemplo, de trabalho, de acesso a informações sobre saúde, sobre o próprio processo de envelhecimento. Trouxe para vocês uma outra citação desse livro, vou até colocar a carinha do livro aqui, para vocês darem uma olhada, o livro da Simone de Beauvoir. Trouxe um trechinho para vocês a mais. Gosto muito desse trecho. Vamos lá. Como todas as situações humanas, a velhice tem uma dimensão existencial. Modifica a relação do indivíduo com o tempo e, portanto, a sua relação com o mundo e com sua própria história. A parte que eu acho mais fascinante, por outro lado, o homem nunca vive em seu estado natural. Na sua velhice, como em qualquer idade, seu estatuto, o seu status, o seu valor social lhe é imposto pela sociedade a qual pertence. Ou seja, se hoje os idosos são excluídos, eles são excluídos pela sociedade. Se hoje eles são excluídos digitalmente, isso é reflexo e se reflete numa exclusão digital que se torna social. Então a gente pode eventualmente usar, mais uma vez, o A Velhice, que é um conjunto de reflexões feitas pela Simone de Beauvoir dentro de uma perspectiva filosófica existencialista. Beleza, então falei da Simone de Beauvoir, falei da notícia, né, mostrando o uso da internet durante a pandemia, e a gente pode falar também dos direitos da pessoa idosa, que estão até na coletânea. Quando você for falar de questões ligadas aos idosos, não tem como não falar do Estatuto do Idoso, que é uma legislação de 2003, cujo trechinho inicial está na coletânea. Se estiver na coletânea, não conta como repertório sociocultural externo, mas se não estiver, você pode eventualmente usar na sua redação. Outra coisa que eu acho que vale a pena vocês assistirem é a uma série de documentários que falam sobre os direitos e as vivências dos idosos. Eu destacaria inicialmente um documentário curto, 28 minutos, chamado Eu Idoso, tá? O Eu Idoso recolhe depoimentos de pessoas idosas no Brasil e mostra, né, questões como o isolamento social desses indivíduos pré-pandemia, a exclusão desses indivíduos em relação ao mercado de trabalho, as questões de saúde mental, a depressão, a ansiedade e a angústia de se sentir um indivíduo excluído, inútil na sociedade, os diversos reflexos do etarismo. Tem um outro documentário que você também encontra no YouTube, assim como o Eu Idoso, que se chama Envelhecência, uma mistura de envelhecer e adolescência, como se envelhecer fosse uma fase da vida, e é. Eu queria colocar um trechinho do trailer desse documentário para vocês. Vamos lá. A maior transformação do século XXI vai ser como a gente se prepara para essa longevidade para a qual nós não estávamos preparados antes. Ah, não, eu não vou porque eu tô velha. Não. Tô com 67 anos, eu sei que eu não tenho aquele corpinho de uma menina de 17, 18 anos, mas a minha cabeça não. A minha cabeça não. Você vai, você pode. Eu só me sinto. Bom, deixei um gostinho para vocês assistirem ao documentário como um todo, e já que a gente está falando de obras cinematográficas, documentários são obras não ficcionais. Eu queria falar de duas obras ficcionais que eu amo de paixão, dois filmes franceses que falam sobre a terceira idade, sobre isolamento, mas também sobre sexualidade, sobre inclusão e exclusão do mercado de trabalho, sobre como a família trata esses indivíduos. O primeiro desses filmes se chama As Invasões Bárbaras, um filme francês que conta a história de um personagem idoso que tem um câncer terminal e que se reúne com seus amigos de adolescência, hoje todos idosos, e eles vão para uma zona rural para passar os últimos momentos da vida dele. Um filme lindíssimo que fala, óbvio, sobre a terceira idade, mas fala sobre amizade, sobre sexualidade, sobre autoestima, sobre vaidade intelectual. Infelizmente, elementos que a gente normalmente não liga à terceira idade.
O etarismo se manifesta até mesmo na ideia de que os seres idosos são seres menos complexos do que os seres adultos, né? Então a gente nega a sexualidade, a gente nega a forma física, a gente nega a complexidade do idoso e isso é uma manifestação do etarismo. Para encerrar, na minha opinião, um dos filmes mais belos já feitos na história do cinema, que é Amor. Amor conta a história de um casal idoso, ambos idosos, e não estou dando spoiler porque o filme começa a partir disso. A mulher, a esposa desse filme, ela sofre um AVC, um acidente vascular cerebral, e conta-se nessa história como que o marido, os filhos, a sociedade lida com esse acontecimento. Então tem uma discussão também sobre capacitismo e com o próprio envelhecer dos personagens principais. Um dos filmes mais bonitos que eu já vi até hoje e que me ajudou a entender a complexidade do ser idoso. Os idosos não são seres menos sofisticados. Na verdade, a partir da experiência que eles têm, eles me parecem ser talvez os seres mais sofisticados que existem. E eu mal posso esperar para envelhecer. Deixe aqui seus comentários sobre outros temas que vocês gostariam que eu comentasse. Lembrando, o tema de hoje, como sempre, foi tirado dos meus parceiros do Propostas de Redação, tá? E quem tá lá no Doutrinados por Jana Rabelo, no Telegram, recebe as minhas anotações em primeira mão. Foi um prazer ter estado com os senhores e a gente se vê amanhã às 18 horas. Segunda a sexta, sempre às 18 horas, tem conteúdo novo aqui no canal. Beijo!